A senhora é Dona Tereza? Ah, sou Dona Tereza, né? Sei lá, não lembro o nome, não lembro nada. Eu falei, lembra que a senhora mandou uma cartinha aqui pra TV Cultura? Por causa... sim. Daí já começou um tom assim, né? Então, como seu filho e a sua filha assistia e pediu pra eu ligar, eu sou o peixinho que faz o clube. Então tô fazendo... Nossa! Daí imagina a gritaria no telefone. Ai, o clube tá no telefone! E não sei o que. Daí chamava o clube, eu gosto de você. E daí virou aquela gritaria, aquela emoção. E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui. Olha, eu tô animadíssimo pra esse bate-papo. Mas antes, quero fazer uma recomendação pra vocês. Olha só. 1970, O Brasil é Tri. Isso aqui é uma trilogia de um livro, são 3 livros de um amigo meu, que é o Thiago Berrache, sobre futebol. Tem o 1970, 1958 e o 1962, que foi justamente quando o Brasil ganhou cada uma dessas Copas do Mundo. Então, uma literatura muito legal. Fica a minha recomendação aqui para você. E vamos pro nosso bate-papo. Gente, olha só, Gisela e Carlos Moreno. Nossa, eu tô muito animado com esse... Carlos Mariano. Meu Deus, e olha só... Não, deixa eu contar essa história. Eu fui ligar pro Carlos Mariano e eu quase liguei pro Carlos Moreno, porque o Carlos Moreno veio aqui também. E aí eu vi... Não, e aí você desliga, né? Pra não tocar, né? Aí eu liguei pra ele e falei... Cara, você não sabe, eu tava ligando pro Carlos Moreno. Porque, é 2 Carlos e começa com M ainda, pô. Pois é. Na TV Cultura teve um dia que eu levei um condomínio que eu recebi pro Carlos Moreno pagar, porque veio o Carlos Moreno. Eu falei, Não acredito, veio mesmo? Opa, veio. Porque essa confusão já aconteceu muito. Mas é porque você é mais moreno do que o Carlos do que o Carlos Mariano, do que o... Piadinha. Foi boa. A gente gravou muita coisa junto, fizemos vários curtas-metragens juntos. Que legal, que legal. Ele é fantástico também, veio aqui falar de Rá-Tim-Bum, de Bombril, foi muito legal. Olha, mas tô muito feliz que vocês vieram aqui. Assisti a entrevista do Danilo Gentili. Fiquei até chateado que você foi lá primeiro, porque eu tive a ideia de trazer você primeiro do que o Danilo Gentili, levar lá no programa. Mas a diferença não tá em ter a ideia, tá em executar, né? Ele executar. Né? Mas eu consegui, Danilo, trazer a Gisela Arantes aqui. Que ele não conseguiu. Então, Danilo, chupa, Danilo. Esse programa vai ser muito mais legal e muito melhor. Não pude no dia, graças a Deus. Graças a Deus. Ai, gente, tô muito feliz que vocês estão aqui. Mas olha, só eu que envelheci. Porque... Eu tô assistindo lá criança, vocês. Não, a gente tá congelado, a gente tá congelado. Vocês estão iguaizinhos. Cápsula do tempo. A televisão congelou a gente. Pois é. O que vocês estão fazendo hoje? Vamos lá, eu tenho uma empresa chamada Omiharu Produções Culturais e Cinematográficas. Eu sou cineasta, né? Eu me formei em cinema e aí hoje em dia eu trabalho com isso, né? Tanto em roteiros quanto direção. E então eu vou contar os últimos momentos aí para ficar mais acessível, né? Senão, como é uma trajetória já de 14 anos com essa empresa, né? Então, eu trouxe para dentro todo o meu conhecimento que eu tinha em educação, em artes, né? Eu já fazia teatro há muito tempo, televisão e tudo. Então, eu trouxe todo esse conhecimento para dentro também, né? E abri esse braço cinematográfico, que é onde eu estou mais dedicada nos últimos tempos, né? Fiquei uma boa parte dos anos dessa trajetória de 14 anos fazendo espetáculos socioculturais educativos, itinerantes pelo Brasil, né? E já de alguns anos para cá, estou mais focada no cinema. Então, em 2019, eu lancei O Mundo Sem Porteira, um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. São projetos de causa, né? Onde a gente trabalha com temas de impacto, temas de importância para a sociedade, onde a gente pode, além de levar o entretenimento, que faz parte, né, mas produzir algum valor a mais para a sociedade. E aí, em 2021, eu lancei A Cura Tem Cara, que é um projeto voltado à área da saúde,
Olha só, né? Bem na época ali da pandemia, mas foi pensado anteriormente a isso, né? E lancei no final de 2021 e foi avançando esse lançamento até 2022, Mulheres Iluminando o Mundo, que é um projeto voltado ao empoderamento das mulheres, à equidade de gênero, à igualdade de gênero, né? E aí a gente tem o apoio super importante da ONU Mulheres, do Pacto Global da ONU e agora do Acnur, que entrou com a gente também, né? Que é a Agência Nacional de Refugiados da ONU. Que legal, né? Super bacana. Então, a gente vem desenvolvendo projetos bem robustos, assim, bem profundos, né? Que a gente tenta traduzir de uma forma lúdica, né, bem poética, bela, né, temas que são às vezes não muito fáceis, né, de lidar, né, mas a gente traduzindo isso de uma forma gostosa para que a maior parte do público possa absorver isso. Então, hoje eu estou dedicada ao cinema. Você se formou em cinema antes, durante ou depois do Globo? Depois do Globo. Olha só. Não, acho que, peraí, quando que a gente parou mesmo? 98, 99. 98/99. Então foi bem depois, né? Que legal. E foi por influência do que você fazia? Eu acho que, assim, a questão do universo da sustentabilidade, né? Porque o Gloob Gloob, eu acho que foi um dos primeiros programas ecológicos da TV brasileira. Nossa, com certeza. E isso daí eu trouxe para minha vida. Eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu fiquei muito empolgada com essa ideia toda de cuidar do meio ambiente. Então, estudei bastante. Fiz vários projetos em teatro ligados à água. Principalmente a água, né? Olha bem, só, né? Mas a questão da sustentabilidade de um modo geral, né? Abraçando aí várias situações do meio ambiente, né? Então, eu acho que é uma troca, né? A gente nunca faz uma coisa isoladamente, né? Você acaba... Não, mas é que você comentou dessa questão de trazer um valor para a sociedade. O Gloob Gloob já fazia isso. Sim. Porque vocês sempre traziam ali, por meio do entretenimento, para a criança uma moral dentro daquela história que vocês estão falando. Então, olha, a gente libertou um peixinho que tava ali, ficou preso no anzol e não sei o quê. Então, vocês sempre traziam uma história. Por exemplo, teve uma historinha assim que o Gloob não queria ir pra escola, ou tava indo mal. Aí a Gloob falava, não, mas como assim não quer ir pra escola? Como você vai ser feliz sem ir pra escola? Então, aí vocês traziam essa questão, porque a criança normalmente também tinha, às vezes, né? Não quero ir pra escola, não gosto e tal. Então, vocês traziam esse valor. Eu acho, já vou te passar a bola aí, mas eu acho assim que o programa em si, né, ele já trazia esse conceito de cuidar dos oceanos, por exemplo, que hoje em dia é um pensamento de ponta no mundo inteiro, fundamental, né? Então isso a gente está falando na década de 90, né? Já trazia esse valor. E eu acho que o grande sucesso do Gloob Gloob vem dessa ideia mesmo de trazer valores humanos, sabe? Assim, eram dois grandes amigos que ficavam lá, né? Se provocando e tal, mas era tudo brincadeira, né? O valor que era trazido ali era da amizade, né? Era da lealdade, era das questões aí ligadas então ao estudo, a uma série de coisas, né? Então acho que esse também foi o grande molho ali que trouxe o sucesso do Gloob Gloob. Né? Ô Gisela, agora eu fiquei curioso, o que significa o Miharu? O Miharu é uma junção de dois nomes japoneses, Umi e Haru, né? Que é mar e primavera. Então tem todo um conceito aí, né? A nossa logomarca é uma cerejeira no meio do mar, né? Então ela tem as raízes fortes, maleáveis, né? Que estão ali no meio do mar, e espalhando as flores da cultura pelo mundo. A ideia é essa, mais ou menos. Agora, vou fazer uma pergunta de fã aqui. No episódio 347, vocês... Mentira! Já pensou? O que vocês falaram no episódio 347? Vai saber, obviamente. Mas olha o seguinte, vocês tinham muitos desenhos que vocês passavam durante o Gloob Gloob. Tinha algum que vocês gostavam muito ou que era favorito de vocês? Eu gostava muito dos Bons Companheiros. Esse era ótimo. Esse era ótimo. Eu também. É o que eu mais curtia. Esse era ótimo. Vou até compartilhar os que eu gostava, que eu até anotei porque não dava pra lembrar tudo. Arrume tudo e pare com isso. Gente, e assim, se vocês digitarem aí no YouTube, vocês vão ver, pelo menos a abertura dele vocês vão encontrar. E era fantástico, A minhoquinha que morava na maçã. Sim. Esse era ótimo. Que legal. O Bohan, ou Bojan, eu não sei qual que é. Bojan. Nossa, esse era demais. A trilha sonora dele, não sei o quê. Se eu ouço hoje a trilha, eu até me emociono. Eu falo que a trilha é muito legal. A Berta e a Fábrica.
Morph, o Morph, pra quem não sabe, também era stop motion, né? Que eu até tava comentando que o Gloob Gloob era um dos programas que mais passava programas que eram feitos em stop motion. E o Morph, ele foi produzido, e ainda tem até hoje, pela maior produtora de stop motion do mundo. E quem passava era o Gloob Gloob na TV Cultura. Era uma coisa muito diferente de você pensar na época. Os desenhos, a maioria dos desenhos que passavam na TV aberta, era divertido e tal, mas tinha uma agressividade do desenho, que era muito normal para aquele padrão da época, né? E os desenhos, as massinhas, as coisas que passavam no Gloob, era tudo muito delicado, muito suave. Era singelo até, singelo, né? Praticamente não tinha texto, né? A maioria não tinha texto, então era lúdico demais. Isso era fantástico, acalmava a criançada, né? Era muito legal. E muitos deles não tinham fala. Não tinha Era fala. A trilha sonora Só. E ali os bonequinhos tentando resolver alguma coisa, uma situação. Isso é legal. E muitas vezes quando voltava pra gente, né, que a gente tinha que comentar, né, o desfecho do desenho, né, a gente conseguia explicar um pouquinho para a criança o que ela talvez não tivesse entendido, né? Sim. A gente conseguia explicar no nosso desfecho, né? Exato. Era interessante. Depois teve a segunda fase, né? Que aí eram histórias do fundo do mar que o Lawrence Waba, aquele cinegrafista marinho maravilhoso, né? Fazia. Então também teve esse outro momento que aí já não eram mais só os desenhos, né? Você sabe quando foi essa fase, que foi em 2006, eu já tinha 20 anos. Então, quando eu olhei lá na TV, que assim, às vezes estava passando, eu falei, nossa, é o Gloob Gloob? Porque vocês estavam com outro figurino, outra maquiagem e tal, mas eram os mesmos atores. Então, aí eu olhei, e como eu era fã do primeiro, eu falei, porcaria? Que é isso? Eles destruíram. Que isso? Porque assim, eu tô falando como fã, entendeu? Como você cresceu, né? Exato. Aí eu falei, como assim? Isso não é Gloob Gloob, cara? Mas sempre causa um estranhamento, né? Quando muda assim. Muito estranho. Assim? Eu falei, que estranho. Não tô falando que era uma porcaria. Eu falando assim, na época como fã olhando. Mas ele era, claro, era muito bem feito, muito bem produzido. E as histórias que vocês traziam eram muito bacanas. Sim. Mas sabe quando você dá um choque assim? Sim, até pra gente, porque era um formato bem diferente, porque a gente ia falar só do fundo do mar, não ia ter mais desenho nenhum. Então, para a cabeça da gente era diferente, já tinha passado muito tempo também, né? Sim. Então, tinha um estranhamento. Tinha passado muito tempo, tem isso, tinha um estranhamento e tal. Mas só que para criança nova, né? Que está começando a ver aquilo pela primeira vez, era fascinante. Fantástico. Do mesmo jeito, né? Então, eu acredito que se hoje, né? Vamos fazer o Gloob de novo. É lógico que vai ter mais tecnologia. A geração nova, eu acho que ele é atemporal. Eu acho que continua funcionando muitíssimo bem. Vocês fariam de novo? Faria. Acho que sim. Acho que sim. Já foi perguntado sobre... É o programa do bem, né? É isso, né? Eu acho que esse é o grande sucesso dele também. Ele é muito querido, muito carinhoso, né? E é simples. Se você pensar, a estrutura dele é muito simples, né? 2 atores dentro de um estúdio, né? Com, obviamente, tecnologia, chroma key e tudo, mas... né? Sim. E o restante das coisas que vem de fora. E eu acho que, às vezes, a simplicidade é que traz o legal. Sim. Eu acho que esse foi o grande sucesso, porque na época a cultura estava com estrutura para fazer programas grandes, e fizeram programas grandes, e todos foram um sucesso. Mas o Gloob, o custo-benefício era uma coisa absurda, né? Se você pensar, cara, é muito fácil de fazer e o resultado e a audiência é a mesma de uma superprodução. Era essa. Você segurava o mesmo público de uma superprodução, uma produção pequena, mas era cativante, era interessante. É muito louco isso, né? E aí eu até queria falar de algumas pessoas, né? Que assim, a Lilian Yack, né? Que escrevia os textos maravilhosos, né? E a gente tinha muita liberdade também de brincar, né, Mariano? Sim, ela maravilhosa. Então a gente trazia muito, sabe, caco que a gente fala, né? Trazia bordões, assim. Então a gente ajudava a criar também, né? Essa autoria. E a gente teve o Silvio Galvão, que fez As Cabeças, né? E ele, que é um grande gênio se eu não me engano, ele fez o Mundo da Lua também, alguns outros programas dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Inclusive eu
esqueci de falar do Silvio Galvão lá na entrevista. Maravilhoso o Silvio, né? Do Danilo. Não, hoje vai falar tudo que vocês vão falar no Danilo, vai falar hoje aqui. Não, porque é muito bom quando eu tô com a Gisela, porque um lembra do outro, sim. e às vezes você tá numa entrevista individual e você... Acaba esquecendo, Não, e tem uma normal. pergunta e você vai para aquele caminho, e às vezes você deixa de falar. Inclusive, no começo também quem escreveu era a Rosana Herman, né? Isso, é verdade. A Rosana Herman também escreveu um bom tempo. O Arcângelo dirigiu, Mello, né? Dirigindo, né? É. Enfim, era uma Tinha turma uma assim. equipe O Helios Skind na música, que é uma música inesquecível também, Ele né? é fantástico. Todas as músicas dele são inesquecíveis, né? Mas a trilha, nossa, quando eu ouço assim... Até a gente tava ouvindo aqui antes, né, de vocês chegarem. Você dá uma... Porque traz uma nostalgia, assim, muito grande, cara. Aí você lembra aquele momento que você é criança e você vai assistir, fazer uma outra atividade. Meu Deus, isso marca demais. Na segunda fase, né, que você comentou, a música se manteve. Manteve. Música. Mudou a abertura, a animaçãozinha da abertura que mudou, fez diferente, não foi? Gente, eu lembrei de uma coisa, olha só, isso já aconteceu comigo várias vezes, mas é que me veio nesse momento. Essa semana tem acho 4 dias. Isso já aconteceu várias vezes comigo, não é uma só, pelo menos 5, 6 vezes. Não, é verdade, não, é uma situação que você fala, caramba, como é que pode? Eu moro aqui no centro de São Paulo, né? Eu moro no Praça Roosevelt e moro em Jundiaí, moro no Miami. Mas eu estou caminhando pela rua e um rapaz, um senhor, um jovem, vem em situação de rua, me para. E aquela coisa, e a gente está sendo abordado o tempo todo. Então tem hora que você quer meio desvencilhar, tem situação, porque você está no centro de São Paulo, né? Sim. Então eu lembro que eu quis dar mais um passo, né? E ele falou, eu não vou pedir nada não, eu só quero falar que eu assisti a você no Clube Globo. Nossa! Que maravilha! E tô falando, isso não é a primeira, já aconteceu várias vezes. Nossa. Pessoas em situação de rua que teve uma vida, teve uma situação, e lembrar do Clube Globo. É arrepiante, né? Isso aconteceu agora, tem 3 dias, assim. Incrível, incrível. O nome dele é Ulisses. Na época tinha muita gente que abordava vocês? Ou ainda não tinha tanto? Foi depois, né, Gisela? Porque a criança ainda naquela época não tinha essa referência de achar na rua e ver uma pessoa com a cara limpa e descobrir. O pai reconhecia, mas a criança muito não. caracterizado, né? O Mariano, acho que você era mais reconhecido do que eu. Porque, de publicidade, tinha outras coisas. Mas né? assim, é uma coisa impressionante até hoje. Assim, às vezes eu estou numa reunião, né, empresas, não sei o quê, e aí alguém comenta, ela fez o Gloob Gloob. Assim, o aspecto do lugar muda, sabe? Assim, as pessoas abrem um sorriso, já, né, tem outra relação com você, outra empatia. É incrível isso. O que eu sinto é o seguinte, os primeiros anos, a gente estava gravando, a criança estava dentro de casa. A criança não estava na rua, né? A criança foi crescendo, foi crescendo. Então, quanto mais passa o tempo, a gente é mais reconhecido. É um negócio meio de doido, mas Você fala, como é que... Se você faz a novela das 9 hoje, do canal principal, você faz a novela, todo mundo te vê, mas passa um ano, a metade não lembra mais de você. Se você não fizer a segunda... Mas que lá não fez uma novela? Fez uma novela, mas não lembra, mesmo que seja um personagem bom. É muito maluco isso. E como depois de 10... É porque vocês estavam todos os dias com a gente. Todos os dias, muito tempo, na cabeça da criança. Então, sabe, fundiu aquilo, entrou... no pedágio, quantas vezes... No pedágio, você tem 1 segundo... você... Eu falei, 1 segundo? Não é possível, né? Aconteceu numa viagem internacional. Uma viagem internacional que eu fiz. Isso tem uns 8 anos. A gente viajando pela Espanha. Numa cidade, num hotel. Uma cidade pequena, parando num hotel. Daí a pessoa me reconheceu, que era brasileira, mudou para a Espanha, foi trabalhar na Espanha, trabalhava num hotel. Então você fala, que louco isso, sabe? Então é muito gratificante, é muito legal. Agora é o seguinte, o Gloob Gloob, ele surge a partir de um quadro do Rá-Tim-Bum, que era o Senta que Lá Vem a História, Isso. E eu lembro que dava um nó na minha cabeça. Por quê? Porque assim, teve um momento ali na TV Cultura que passava tudo. Né? Então, que não passava só na época que foi produzido. Então passava Catavento, passava Rá-Tim-Bum, aí Sim. Mundo da Lua, aí Castelo, Gloob Gloob, não sei o que e tal. E aí eu lembro que às vezes eu tava ali assistindo, aí veio o quadro, aí eu falei, nossa, mas isso parece o Gloob Gloob. Tá. E, mas é o Gloob. Mas era uma dinâmica muito diferente. Tipo assim, você lá...
não sei o quê, e mó lento, e negócio... Eu falei, ué, mas por que tá diferente? Quando você é criança, você não entende. Aí eu depois no Globo eu falei, ué, mas é o mesmo? Como que é isso? Então eu lembro que quando eu era criança eu ficava meio confuso, sabe? Ali, como tinha no Rá-Tim-Bum o quadro Senta Que Lá Vem História, eu fazia vários quadros diferentes. E um deles era essa dupla de peixinhos, que era uma bolotinha. Era rudimentar, total. Por exemplo, um capacetinho redondinho. Era um capacetinho. Que eu fazia com a Cecília. E era uma coisa que era para ser pequenininha mesmo, era para ser 1 minuto, eu não lembro, era uma vinhetinha. Então, eu criei esse peixe meio mal-humorado, a própria maquiagem, né, da boca ia era triste, baixo, era meio sonolento, meio lesado, meio... Então, só que dessa brincadeirinha, né, mexeu com a cabeça de todo mundo. Quando eu cheguei, ele se animou, viu, Fernando? Aí ele começou a ficar mais esperto. Mas é interessante, de uma ideia, né, pequenininha, surgiu um negócio muito maior. Porque o projeto virou uma coisa... Mas você teve que fazer casting de novo? Pra quando foi gravar? Não. Pro Globo eu fui convidado direto. Do Rá-Tim-Bum já fui direto pro Globo. Já teve o convite direto. Então já sabia que ia fazer o programa. Foi bem interessante. Agora, vocês começam a carreira de vocês no Rá-Tim-Bum? Porque vocês fizeram alguns outros quadros também do Senta Que Lá Vem História dentro do Rá-Tim-Bum, não fizeram? Então, é isso aí. A bolotinha... Mas fora a boletinha, você fez... Vários quadros, vários personagens diferentes. Fizemos juntos, inclusive. Várias coisas. Você lembra de um que a gente fez, que era, inclusive, dirigido pelo Fernando Meirelles? Que fantástico. Né? A gente teve grandes diretores ali também. Eram histórias completas, né? Começo, meio e fim ali. E eram muito legais. A gente chegou a fazer algumas coisas. Eu já fiz professor, fiz bruxo, fiz ciclista. Eu lembro, eu via bastante você lá. Eram várias histórias. Então, ia direto gravar com Mas começou a carreira de vocês lá, não? Na televisão, a minha sim, na TV Cultura. Comecei no teatro, na verdade, né? Já fazendo espetáculos de teatro como atriz. E aí fiz o teste no Gloob Gloob, né? E aí comecei a fazer o Gloob Gloob. E daí depois é que eu fui entrando na outro lado da história, que é autoria, direção, né? Daí que eu fui migrando para o outro lado. Não, eu também comecei no teatro, né? Televisão foi a primeira coisa. Mas eu também venho do Teatro Amador de Jundiaí. E depois eu fiz uma série de coisas aqui em São Paulo, como o Trair e Coçar, que é um mega Ele é sucesso. recorde, viu? Recorde total. Quanto tempo você fez? Então, nós paramos por causa da pandemia. Ainda tá fazendo, inclusive. Então, não vai voltar? Então, olha, eu vou cobrar de novo, produtor. Vamos cobrar? Não, vamos cobrar. Não, com o Danilo aconteceu isso. O Radamés está no Rio de Janeiro, ele tá produzindo a peça do Lázaro Ramos, lá, o Método. Então ele disse que vai voltar para São Paulo e a gente vai conversar com isso. No final do ano, quando eu fui gravar o programa lá, o nosso produtor falou assim, não, avisa que a gente vai voltar no começo do ano com o Trair e Coçar, hein? Aí eu falei, então tá bom. Já estamos em janeiro, hein? Agora, eu não liguei para perguntar para ele se eu deveria falar ou não. Mas como você tá perguntando, né? De repente cutuca, lá né? no Danilo você pediu para eu falar que ia voltar. Agora estamos aqui. Vai voltar? Me liga. Avisa, né? Me avisa. Então, avisa antes. O Trair é esse mega sucesso. Ficou em cartaz mais de 30 anos. Nossa. Eu fiquei de 19 anos, de 2000 a 2019 até a pandemia. Daí nós paramos em função disso, ficou 30 e tantos anos. Um super sucesso, uma coisa absurda. E agora estreou em Portugal, com um elenco português. E está fazendo o maior sucesso lá. Então é do Caruso, né? Do Marcos Caruso, o texto, né? Então eu sei que tá bonitinho lá. Tá. E não chamaram vocês? Tinha que chamar vocês. Pois Portugal. Fala português. Mas como tá bem lá, então de repente a gente volta. Legal. Já deveria ter ido, mas como não foi, tá tudo bem lá, não vamos brigar com os nossos amigos portugueses. Estão fazendo um trabalho bacana. Grande. Então... Agora, no meio do programa do Gloob Gloob, eu lembro que teve um tempo que teve uma caranguejeira. Que era a Carol. Caranguejinha, né? Caranguejinha, é isso? Eu falei o quê? Caranguejeira. Caranguejinha. Que era interpretada pela Andrea Pozzi, né? Sim. E ela depois veio falecer um pouco pra frente, não foi? Super jovem, né? Que ela tava em Portugal e tal. Porque ali também deu uma outra dinâmica pro programa, né? Porque eu falei, agora começou a ter 3? Acho que ela ficou aqui com a gente 1 ano, mais ou menos, né? Foi pouco tempo. Não foi pouco. Ou talvez não chegasse a 1 ano, um pouco menos. Inclusive, eu que indiquei ela pro teste. Olha só. Porque foi um casting bem pequenininho na época
E a gente era muito próximo, a gente estava tanto tempo no programa e que eles chegaram a conversar para sugerir alguns nomes. Eu sugeri o dela e mais 2 atrizes, boas atrizes para fazer. Eu lembro que foi poucas atrizes. Falei, essa aqui tem o perfil para fazer e vai fazer bem. E foi interessante, mas foi estranho para a gente no primeiro momento. Tinha uma reação das crianças que, num primeiro momento, não gostaram muito, né? De ter uma amiguinha nova, né? Coisa nova. Uma amiguinha intrusa, né? Então, tudo que é novo, né? Estranha um pouco, né? Mas daí a gente se adaptar em 3, mudou um pouco o ângulo da câmera. O estúdio. Pra gente favorecer um, favorecer o outro. Então... tanto porque se você pesquisa no Google lá, foto de bastidores de vocês, uma que aparece bastante é que tá os 3. Sim. Uma que tá... Aí vocês estão lá tudo de verde e tal, e gravando. Né? E é interessante que se você continua pesquisando, da nova leva, dessa de 2005, 2006 para cá, vocês estão gravando no fundo azul. Não no fundo verde. Teve uma mudança aí Mas tem alguma coisa que eles explicaram assim? Agora vai ter que ser azul por causa disso? Não explicaram nada. Não, o processo é o mesmo, né? O processo técnico é o mesmo, né? Da eliminação daquela cor, né? Para fazer o chroma key. Então, acho que foi... Tinha umas dificuldades na época, né? Porque era uma tecnologia muito nova, né? A história do chroma key pra gente. E muitas vezes, tem programa que a gente consegue perceber o recorte do pescoço, começa a aparecer o pescoço, né? Para quem é mais observador, né? Você está assistindo, você percebe umas coisinhas aqui no pescoço, como abaixo do peixe, né? Que é a nossa roupa de cromo. E daí a gente teve até que usar, chama boleirinha, um tecido por cima. Porque ele fazia uma ruga e daí... dava sombra, e essa sombra que dava... Daí resolveram fazer como se a gente colocasse um tecido por cima, que chama um poncho. Um poncho, uma coisa assim, colocava por cima. E tinha o lance da transpiração também da gente. Exato. Às vezes você via uma marca um pouco abaixo do peixe na água. Mas é que devia ser mó calor também. Né? Nossa, demais. Não, a gente... Era muito bom, mas a gente sofria um pouquinho, viu? Porque pouquinho, bastante. As cabeças eram pesadas, né? E era tudo atrás. Então, por mais que você tentasse compensar, né? A sua coluna, ela, ficava detonada. E a gente chegou até a pedir um suporte para a cabeça. Porque entre um intervalo, entre uma gravação e outra... A gente ficava sustentando senão ficava aquilo, lá parado esperando gravar. Então, enquanto a gente estava esperando lá, estudando o texto, qualquer coisa, apoiava a cabeça, né? Para poder descansar um pouquinho. Né? Porque como a gente não sabia muito como fazer, quando a gente, no começo a gente gravava e tirava a cabeça para descansar. Só que quando a gente tirava, a gente borrava aquela maquiagem, que era muito complexa naquele momento. A gente levava hora para fazer maquiagem, era um tempão, era um absurdo. Então toda vez que 4 horas para fazer uma maquiagem. Daí a hora que tirava aquilo, borrava, daí até colocar de novo, daí retocar a maquiagem, então perdia um tempo imenso. Então a sugestão era a gente ficar com a cabeça, mas eu falei, mas e aí o dia inteiro com a cabeça, e o pescoço. Daí a gente conversando, daí o pessoal lá criou um tipo de uma forquilha que colocava atrás, então era um descanso de rabo de peixe. Que legal isso. A gente descansava, era muito... Vocês ficaram com a cabeça? Não. Não. Não, tá lá, virou museu. Mas tá mesmo? Tá lá. Tá na cultura, porque deles, né? É porque teve alguns que o pessoal, de outros programas, que o pessoal desfez muita coisa, né? Tipo do Rá-Tim-Bum, o Castelo Rá-Tim-Bum, não tem, né? Ficou lá. Que legal. Castelo Rá-Tim-Bum não tem? Não tem. Tanto que quando eles fizeram agora a exposição. Assim, eles tiveram que refazer as coisas para a exposição. Então não é o que foi usado. Na exposição as cabeças estavam lá. Que legal, não sabia. Tem um vídeo bem... Eu cheguei a gravar um eles vídeo fizeram lá. Tinha uma sala só pro Gloob Gloob, né? Tava numa redoma e tal. Que legal isso. Lindo. E tem uma situação assim, não sei se você vai lembrar disso, eu não lembro que ano de comemoração da TV Cultura... Se a gente estava no 2º ano, 3º ano, 4º ano, não lembro. Mas o Gloob já era um mega sucesso, né? Já era... E teve uma festa da TV Cultura em comemoração, sei lá, aos 30 anos, não sei, que foi na TV Cultura. E daí eu lembro de ir para essa festa e uma coisa que foi emocionante, que você está vendo peças de cenários antigos e tal... Daí a hora que chega na gente, do lado tá a recuperada a roupa do Garibaldo dos anos 70. Nossa, olha que legal. Lembro. Que legal. Daí, quando eu assistia Vila Sésamo, a primeira fase, eu tinha 8 anos, né? Anos 70, né? 70. E daí, volto a arrepiar aqui. Daí eu olho e falo,
caramba, a gente virou história, né? Virou do lado do Garibaldo, da Vila Sésamo. Então, e é isso que a gente sente. Quando a gente vê. Porque você tá lembrando uma coisa que você assistia. É isso, a minha emoção. O pessoal que viu vocês sentem isso. Exatamente isso. Então, você conseguir entender que o Garibaldi era assim para mim, outra criança tá olhando o peixe é assim para ela, igual. Você fala, que bacana, né? Você ter isso. Eles fizeram uma passarela, né? Não sei se ainda tá. Se ainda tá lá, né? Pode ser. Mas na cultura tem uma passarela grande, logo que você entra assim. E eles colocaram vários personagens emblemáticos. E o Gloob Gloob tá lá, gigante, né? Como é que é isso de fazer história? Porque você falou, a gente entrou pra história. Não é uma coisa, né? Não é pouca coisa, não. Não é fácil de entender. Porque eu comentei essa coisa da viagem, né? Aconteceu uma outra situação de viagem também. Então, é o que você está perguntando. Você faz história e não entende muito bem. A gente não tem toda a dimensão, de quanto isso penetrou na vida das pessoas. Eu estava visitando o Teatro Colón, na Argentina. Tem uma visitação no Teatro Colón, que é o principal teatro, né, de lá, é o municipal de lá. Daí eu estou na fila visitando o teatro, né? Daí a mãozinha nas costas, né? E Gloob, você podia estar nesse palco aí. É isso, é essa surpresa que você fala. Cara, que eu ouvi muito assim, as mães falando assim: você ajudou a educar meus filhos. Isso. Puxa, né? Que honra, né? Ajudei a educar seus filhos. Então, eu acho que assim, realmente a gente tem uma noção, né? Mas totalmente a gente não tem, né? O quanto isso realmente mexeu na vida das pessoas. No momento que elas vêm conversar com a gente, né? Agora, eu pesquisei lá na internet, né? E tem um pessoal falando que teve a participação de um dos episódios do William Bonner e da Fátima Bernardes, do Gloob Gloob. Eu não me lembro disso, não. Isso é fake news, gente. Não tem, não. Porque eu pesquisei, eu falei, não achei nada disso. Não. Teve o Heródoto, né? O Heródoto participou? Participou uma vez, você lembra? No fundo do mar? No fundo, não lembro. Olha só, não sabia disso. Eu acho que, olha, depois você confirma com ele, mas eu tenho quase certeza que legal! Sim, que ele participou. Mas teve homenagens na época, acho que foi o programa de humor da Globo que fizeram um quadro brincando com a gente, acho que o Luiz Fernando Guimarães fizeram os dois peixinhos brincando com a gente no fundo do mar, teve isso, qual era que eles faziam lá, o programa de humor com todo mundo? Eu sou péssimo de nome, cara. Era um programa de muito sucesso. Mas infantil? Não, de pessoas de humor, um programa de humor na Globo. Cacete Planeta. Não era Cacete Planeta. Não, era também, eu sei o que você está falando, mas eu não estou lembrando do nome do programa. Todo mundo do humor. TV Pirata. TV Pirata. Boa. Exatamente, na TV Pirata. Daí, era a época que a gente estava no ar e eles fizeram um quadro brincando com a gente no ar. Tem algum episódio, porque eu sei que vocês gravaram muitos, mas teve algum que marcou vocês? Eu tenho um. Você tem? Eu tenho um pelo resultado do que aconteceu. Não sei se você vai lembrar dessa história. Então fala aí. É porque eram muitas historinhas bonitinhas. Mas daí teve um episódio que resolveram que o Gloob seria um carteiro. Você vai lembrar do resultado depois. E o Gloob queria ser carteiro. Daí colocaram um chapéuzinho, colocaram uma sacolinha de quem entregava a carta, uma coisa assim, papapá. E daí não sei por que alguém comentou assim, mas por que de repente não fala se você quer mandar uma carta para o Gloob no fundo do mar e mandar o endereço da TV Cultura? Sim, agora lembrei. Então era uma coisa, a gente começou a brincar de carteiro, que eu estava entregando carta não sei para quem, naquela época eu entregava cartas, né? Tem gente que nem vai saber o que é carta hoje, mas era assim, entregava carta. Vamos retomar essa coisa das cartas. Das cartas, vou retomar. Carta. E daí... Não sei, daí teve uma partezinha, se você quer falar com a gente, daí você manda uma cartinha aqui pro fundo do mar, o endereço tal, e falamos, né? Mas a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Verdade. E daí começou a vir carta que não acabava mais. Cartinhas maravilhosas. Um negócio, e daí não tinha estrutura, não tinha uma coisa para cuidar de cartas, fazer triagem e tal. Eles começaram a pegar algumas coisas e passar pra gente. Lindas, e teve uma que eu me dei mal, me dei bem. Eu cheguei a pegar uma cartinha e era uma cartinha muito singela, bonitinha, tinha tantas histórias, mas essa era uma família que morava num sítio, não sei se eu lembro que eu te contei essa história ou não, era uma família que morava num sítio, o rapaz trabalhava na roça e voltava,
E daí a mãe escreveu a cartinha como se fosse o filho, né? Meu pai vai trabalhar, daí ele volta à noite e a gente fica junto à família e assiste à noite quando ele volta da roça, do trabalho, não sei o que. É uma coisa muito singela. Eu adoraria falar com você, se você puder falar com a gente, não sei o que. E um belo dia eu resolvi ligar para aquele número. Menino do céu, foi emocionante demais, porque a hora que eu liguei de Carlos Mariano, não liguei de Gloob, né? O Gloob está telefonando. Sei lá. Não era videochamada, né? Era um telefonema. Liguei e falei, sei lá, a senhora é Dona Tereza? Sou Dona Tereza, né? Sei lá, não lembro o nome, não lembro nada. Eu falei, lembra que a senhora mandou uma cartinha aqui para a TV Cultura? Por causa... sim. Daí já começou um tom assim, né? Então, como seu filho e a sua filha assistia e pediu para eu ligar, eu sou o peixinho que faz o Gloob. Então estou fazendo... Nossa! Daí imagina a gritaria no telefone. O Gloob está no telefone! E não sei o que. Daí chamava o Gloob, eu gosto de você. E virou aquela gritaria, aquela emoção. E eu do outro lado chorando, que nem um todo mundo chorando, né? Olha o que eu fiz, né? Eu falei, eu ajudei, mas ao mesmo tempo eu me estrepei, porque eu fiquei todo emocionado, todo atrapalhado. Eu falei, nunca mais eu vou ligar e fazer isso. É legal, mas... Maravilhoso. Eu lembro uma vez também que eu cheguei no interior, né? Fui passear lá e tal. E aí, as crianças, quando eu entrei na casa, um lugar bem humilde, assim, as crianças estavam assistindo o Gloob Gloob. Nossa, que legal. Aí falaram assim, não, ela é a peixinha. E aí causou uma confusão. Como assim, né? Ela tá lá é o fundo do mar, ela tá aqui. Então foi muito confuso para as crianças naquele momento, assim... Entender, né? Como uma pessoa que tá ali é a mesma que tá, de repente, na televisão fazendo o Gloob Gloob. Que legal. Vocês já encontraram alguém que vocês admiravam muito e vocês encontraram depois que vocês... Tipo, é igual agora. Por exemplo, eu assistia vocês pequeno e agora tô tendo a oportunidade de bater um papo com vocês. Isso já aconteceu com vocês? Lá, às vezes até na TV Cultura. Tipo, nossa, olha o cara lá que faz o... Olha o falando e tal. Um ator que eu gostava? Sim, já vários. Porque assim, a gente participou da cultura numa época efervescente. Sim. Né? Eu acho que ali tinha muitas produções legais. Então, por exemplo, a gente tinha o Gianfrancesco Guarnieri, o Antônio Fagundes, a Laura Cardoso. Só tinha fera, né? E todo mundo ali convivendo. Então... Acho que talvez seja parte disso que você está falando. O Gianfrancesco Guarnieri, eu queria trazer ele aqui, mas não dá mais. Não dá mais. Mas eu falei, até pelo projeto que a gente está fazendo lá com o Flávio, né? Porque ele fez o Mundo da Lua. Ele era um dos personagens favoritos. Nossa, ele é um vovozinho assim. Grande autor. E essa época da cultura era tão interessante porque o Fagundes já estava no auge do auge. Né? Já era o Antônio Fagundes, né? Não, ele fazia, acho que era o Dono do Mundo. Isso mesmo. Na Globo. Que era um personagem pesado. Que era... E fazia o Mundo da Lua mesmo. Ele vinha para São Paulo para gravar o Mundo da Lua ali, junto com todo mundo, dentro daquela simplicidade. Ele pegava o livrinho dele, ficava como sempre, né, lendo ali na porta do estúdio, a gente gravando ele ali. Então, você ter essas pessoas do lado é fantástico, é demais. Né, uma loucura mesmo. Então, um privilégio de ter esse povo. E além da televisão, no teatro, né? No teatro eu tive o privilégio também de trabalhar com pessoas que eram pesadas, né? Que era importante. Daí você fala, caramba, era criança, via aquela pessoa, agora eu tô no palco junto. Tipo, o Renato Consorte, e trabalhou na cultura também muito tempo. Eu acho que é um dos atores que fez mais cinema no Brasil. Pô, e daí eu fiz Porca Miséria com ele, com o Caruso, com a Jandira Martini, Miriam Muniz, umas coisas assim. Né, também, eu, por exemplo, como também comecei a dirigir já faz muitos anos, aconteceu muito isso comigo. Comecei muito nova, né, a fazer toda essa parte aí da arte, da cultura, né? Então, às vezes eu pegava, dirigindo, um cara que era muito mais veterano do que eu, né? Então, isso num primeiro momento causava um estranhamento para a pessoa, assim, né? Ué, mas essa menina aí, né? O que essa menina tá me vindo aí falar comigo? Mas isso era dissolvido rapidamente, né? No momento que o trabalho começava a andar e fluir de uma forma correta, né? Eles viam que não entendia do assunto, não estava ali de paraquedas, de curiosa, né? De curiosa, né? E aí acabava rolando. Mas aconteceu bastante isso. Mas eu acho que é legal que vocês pegaram essa parte da cultura que não só teve uma programação muito boa, porque assim, qualquer um podia deixar os filhos assistindo TV Cultura e podia ficar tranquilo que sabia que não ia ver nada impróprio.
Entendeu? Você podia ficar tranquilo com relação a isso. E também formou-se uma leva de atores, de profissionais de câmera, figurinistas, o pessoal de cenografia extremamente profissionais, assim, de um nível altíssimo, né? Que hoje, às vezes, parece que não é uma coisa que engata tanto ou que tem, né, igual teve naquela época, né? Eu acho que ali também teve uma oportunidade de continuidade, né? Eu acho que isso é importante, né? Um programa que ficou muitos anos no ar, 6, 7 anos no ar, né? Sim. Então, isso vai também trazendo uma condição de comprometimento ali de todo mundo, né, de técnica mesmo. E a cultura sempre teve técnicos maravilhosos, né? Acho que veio também gente ali da pesada desde o início da emissora, né? Então... porque eu acho que o Rá-Tim-Bum ajudou, porque na época conseguiu realmente um valor de patrocínio muito forte. Porque eu acho que naquela época eles queriam montar de novo o Vila Sésamo, que custava uma fortuna, né? Era uma coisa... Depois foram montar muito anos depois. Mas eu lembro que na época tinha essa história, né? E o Vila Sésamo não dava para montar, era um direito autoral absurdo, o custo absurdo e tal. Então surgiu essa ideia, que era um valor muito menor, mas mesmo assim, sei lá, eu acho que a cultura na época conseguiu, acho que era $1 milhão, não sei, um valor assim, para montar o Rá-Tim-Bum, para a época, com tudo de mais moderno. Então, é evidente que você precisa de dinheiro, você precisa de pessoas, precisa de talento, mas não tem como você montar uma estrutura daquela. E eu acho que isso ajudou a fomentar, né? Você montou essa estrutura, trouxe um monte de gente boa, conseguiu fazer um projeto maravilhoso, e dali começou a sair os filhinhos, que foi... Todos esses outros programas que vieram. Lembra do Cocoricó? Sim, claro. O próprio Cocoricó, ele também tem um rabinho ali no Rá-Tim-Bum. Que ele tinha o quadro... O Xará, né? Que fez os Fernando bonecos, Gomes, exatamente. O Júlio, que é o boneco, ele aparece no Senta Que Lá Vem a História, com a história do leãozinho. Que ele tinha o leãozinho dele, o leãozinho entra no esgoto e se perde. E aí ele vai atrás do leãozinho buscar. Então, essa era a minha história favorita, era essa. A gente até estava comentando antes, né? Se não me engano, aos 45 anos da emissora, teve um grande evento, uma grande comemoração no Teatro Bradesco, onde eles juntaram muitas pessoas, né, artistas que tinham passado por lá. Aí tava todo mundo, né, Marcelo Taz, Serginho Groisman, toda essa Inesita turma. Barroso, Rolando Boldrin, Aguinaldo Raiol. E a gente teve a oportunidade de fazer uma cena do Gloob Gloob ao vivo, né? Ali, assim, então entramos com a roupa verde, acho que era verde, não, azul, não me lembro. Toda de verde e tal. Fizemos o chroma key ali ao vivo, tinha um telão gigantesco atrás da gente, transmitindo como aquilo passaria na televisão normalmente, né? Então as pessoas vendo a cena ali acontecendo e já vendo o resultado dela. Nossa, que legal isso, emocionante. Foi feita a televisão, a réplica da televisão que a gente tinha, gigante, era uma televisão, sei lá, de 5x4. A televisão que aparecia na entrada, né? No meio do palco ficava essa televisão gigante, que era uma réplica. Depois eu vou ver se eu acho algum registro disso, alguma foto, alguma coisa assim, que isso seria muito legal. Demais. A vantagem da questão da internet hoje é porque se tivesse um evento desse, com certeza ia estar transmitido em alguma rede social, né? Claro, que aí muito mais gente que teria acesso do que nas outras épocas, né? Isso é fantástico. É interessante. De tempo em tempo, eu acho que vai acabar tendo festas desse tipo. Sim, com certeza. É interessante, né? A gente... guardar, reunir, né? As pessoas, reunir, né? E lembrar, e eu acho que a questão da lembrança é também... Não só comemorar, mas saber que o que foi feito, entendeu? Dar honra para isso. A memória, né? A gente tem que ter memória, né? O Brasil tem um pouco de dificuldade na memória. Vai bastante. Mas a gente precisa cultivar isso, né? Você vai na Europa, assim, você vai num lugar, poxa, isso aqui é do século XV, não sei o quê. E aquilo tá conservado igual. Tá igual, né? Então, assim, trazer pouco desse... Aqui precisa conservar tudo. Então, por mim tem que... Até é uma tristeza. Eu trouxe o Ricardo Corte Real aqui, né? E aí ele fez o 00 do 0 e 00, que era do Rá-Tim-Bum também, né? E aí ele falando da família Trapo, que foi uma judiação, tudo que aconteceu com eles. E assim, tinha muita coisa que pegou fogo, mas também eles não eles pegavam
a fita, né? Sim. Quando começou a gravar e tal, eles reaproveitavam. Então eles gravavam por Em cima. cima da fita. Não tinha aquela coisa de, vamos guardar pra posteridade. Não tinha. Imagina. Tem Então pouco hoje material, você né, tem 2 daquela episódios. Um deles é com o Pelé. Pelé, eu lembro de então tem o muito outro- Eu criança. assisti recentemente, tava no YouTube. Então, Era uma brilhante, tristeza. era uma coisa brilhante. Uma coisa, poxa, e aí é coisa que a gente não tem. E é engraçado porque assim, eu tava assistindo esse do Pelé e dando risada. Era simples, Era um mundo. Golias, né? antigo. Golias Nossa, maravilhoso. então é muito legal. Ele explicando pro Pelé como é que tinha que chutar. Pois não é. assim. Ele explicando. O João de goleiro, né? É, O João de nossa. goleiro. Isso era fantástico. Isso é brilhante. Brilhante. Eu tô lembrando dessas coisas. Eu tinha um quadro no Rá-Tim-Bum que chamava Família Gorgonzola. Você lembra Lembro. disso? Era uma família que praticamente toda a família, todos gordos, inclusive a mama Brusqueta fazia meu avô. É maravilhoso. Que ele fazia o 0, junto Fazia com o 00, isso, com o Ricardo fazia Coutinho Real. Então, ele fazia vários quadros. A gente fazia muita coisa, todo mundo fazia muita coisa. muito Então legal. mudava, naquela época podia fazer vários personagens e tal. Mas era muito interessante. E eu e a Cecília. Tinha a Cecília pequenininha, que fazia peixinha comigo lá, pequenininha, magrinha, eu magro, comprido, a gente fazia gêmeos. Os dois de uma família de gordos. E a gente ia pra bem praia. forçados. Eu lembro. Era muito gostoso. Eu lembro disso. E aí, às vezes, aí fazia um negócio de deixar lixo na praia, não é? A gente E aí, era não, não sei o completamente quê. errado. A gente era errado. A gente enterrava o avô, enchia de areia. Politicamente incorreto. Jogava coisa pros pombos em cima do avô enterrado, sabe? Tinha umas coisas assim. A família errada. Agora eu percebi uma coisa que é o seguinte, Carlos, você é bem mais alto do que a Gisela. Sim, tinha um truque. Como é que vocês- Tinha um truque, 3 como é que tabelas. Aí é que está. Como é que vocês faziam na hora de gravar? Tinha uma 3 tabela, né, que a gente salto. chama. Tinha um Ah. salto enorme. Tinha uma 3 tabela que a gente chama, né? que é caixotinho. um tabladinho, né? E eu ficava em cima do tabladinho para equilibrar mais ou menos ali a altura dos 2 peixes. Isso quando a gente ficava fixo. Depois teve uma época que a gente teve que inventar um caminho de caixotinhos para você andar, pra gente ir porque às embora na vezes a mesma gente, altura. né, Às vezes caminhava. ia nadando, né? Às E- vezes. Teve uma fase que a gente precisava caminhar. Depois conseguiram um processo que levava, que a gente chamava que ADO, não lembro. Nossa, Não sei. lembro. Tinha um termo que era quando a gente dava o tchau pra criançada, a gente virava de costas, a gente manipulava aqui a cauda do Aí na peixinho, pós-produção fazia indo fazia embora. movimentar. Mas teve uma época que não, a gente tinha que Vocês tinham que andar. um pouco. E daí no começo a gente tinha que teve que andar. fazer uma trilha pra ela ficar numa altura mais ou menos compatível. E você acompanhou, você deve ter assistido. Teve uma época que a gente tinha peixinhos de verdade. A gente tinha um aquário. Ah, é verdade. Na frente. É, tinha um aquário Puxa, na frente. lembrei agora você falando. Né, entre a câmera e a gente. E os peixinhos ficavam lá nadando, né? E Era aqueles passando entre kingios, nós. não eram os kingios, uns laranja, alguma coisa assim, não era? Se eu não me Acho que engano. tinha Vários vários tipos. tipos. Só que É coitadinhos, né? Não Imagina dava. aquele calor do Não era estúdio. legal. Aquelas Ela luzes fortíssimas, fervia né? a água, daí repente o peixinho Não, boiando ali. Os bichinhos não aguentavam. Aí a gente falou, não, gente, vamos tirar, nós estamos fazendo um programa ecológico É, e tratando os pensar. peixinhos dessa maneira. Aí a gente Nossa, é verdade, resolveu teve isso abortar essa mesmo. ideia, né? Era como se um caixote de vidro, né, de uns 10 centímetros mais ou menos, de diâmetro, É, mais um ou menos. aquáriozão, Era né? bem estreitinho para ficar entre a câmera e a gente, né? Então era esse caixote, sei lá, de 1 metro, mais ou menos por uns 10 de largura. Então montava Ele esse ficava aquário. ali. Ele ficava, os peixinhos ficavam ali. Mas realmente não era Não uma tinha boa ideia. Não cabimento, funciona- né? não Coitado funcionou. Não era dos uma boa peixes. ideia, não. Agora sim, como vocês traziam essa questão de valor, né? Eu tenho uma coisa aqui para trazer para a turma que está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, que é o seguinte: eu moro aqui perto da região do Ipiranga, do Museu do Ipiranga, e aí eu gosto de caminhar de manhã ali. E o local de os dias de maior movimento lá do parque são sábado e domingo. E aí o pessoal vai lá, come pipoca e se diverte bebendo água de coco, essas coisas assim. E aí os lixos ficam uma montanha desse tamanho. Gente, é o seguinte, se o lixo estiver cheio, não coloca no chão, anda mais um pouquinho e joga no outro lixo, né? E o pessoal vai lá e joga tudo no mesmo lixo. Tem que o pessoal vários lixos lá, já né? tem vários Tem vários lixos lá. E onde tá tudo cheio. Então, olha, gente, ensinem isso pros seus filhos, pra nova geração, ou então não se reproduzam. Que vai ser melhor, se for pra ensinar errado, é melhor não se reproduzir. Eu acho que é isso. Gente, eu tô muito feliz que vocês vieram aqui.
demais. Eu não tenho palavras para agradecer vocês. Delícia. Então, muito obrigado. E olha, tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui tá acompanhando, porque isso vai ficar pra posteridade. Vai ficar, enquanto existir YouTube e Spotify, vai estar lá. Então, obrigado por vocês terem vindo, Valeu, viu? Fernando. Eu que agradeço, foi Fernando. uma delícia Obrigado, o bate-papo. viu? Foi Foi bom ótimo. e reencontrar minha amiga Peixinha, foi um prazer. Fazia tempo que a gente não se via, foi Obrigado, ótimo. valeu. Tô muito feliz. E olha, você que nos acompanhou aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Tchau, Gloob! Tchau, Valeu, Gloob! tchau, tchau. Até mais! Boa. Mm-hmm.